Olá, amigos queridos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos para mais um estudo da série psicológica da nossa querida mentora Joana de Anjos. E eu gostaria de convidar a todos para a nossa prece inicial. Então, acalmando os nossos pensamentos, buscando Jesus, nosso mestre, nosso guia, que Ele possa nos agraciar hoje com a sua presença nos nossos lares, nos abençoando, nos trazendo paz, discernimento. Que a querida mentora Joana possa, com seu amor, com a sua doçura que sempre nos acolhe, envolver a todos aqueles que aqui estão conosco, se adentrarem aos lares, trazendo-nos paz. E que possamos, Jesus, na noite de hoje, refletir sobre esse estudo, essa reflexão tão profunda que a nossa querida mentora nos traz. E assim, convidando a todos para esse momento de reflexão. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. E com a sua permissão, Jesus amado, nós iniciamos o nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Então, nós vamos hoje ver sobre o livro Em Busca da Verdade, onde a querida mentora nos fala sobre o predomínio da sombra. E então ela começa a dizer que na condição de psicoterapeuta excepcional, Jesus utilizou-se dos símbolos nobres, arquétipos da época, a fim de imortalizar as suas propostas de saúde e de bem-estar, trazendo as boas novas de alegria para uma época atormentada, assinalada por criaturas aturdidas na ignorância. Essa era a época em que Jesus trazia a boa nova. Todo o seu ministério vestiu-se de propostas libertadoras do primitivismo, de respeito pela vida e em favor da harmonia dos sentimentos, em incomparável diretriz de identificação entre o ego e o self. Vivendo para todas as épocas atemporais, legou para gerações do futuro os memoráveis ensinos, superando as linguagens dos antigos mitos, por serem psicoterapêuticos, embora o objetivo aparentemente moral, social e religioso que ocultava. Por isso foi enfático ao afirmar a respeito dos seus ensinamentos que a letra mata, mas o espírito vivifica, produzindo a perfeita vinculação do eixo ego-si mesmo, expressando que, além da forma tosca, sempre havia o conteúdo saudável e vivo para o processo da cura real de todas as enfermidades. Dentre as reveladoras contribuições psicológicas desse gênero, para a posterioridade, narrou a parábola do filho pródigo, conforme as admiráveis anotações de Lucas, no capítulo 15 do seu Evangelho, dos capítulos 11 até o 32. E a gente vai
buscar para nos auxiliar no estudo de hoje a pintura de Rembrandt, onde o Divaldo, numa das suas palestras, deixa eu pegar aqui, ele faz uma análise muito linda. Aqui é onde a tela de Rembrandt se encontra, no Museu de Hermitage, São Petersburgo, na Rússia. Quando Rembrandt pintou essa tela, a Catarina da Rússia, a rainha Catarina da Rússia, ela comprou esse quadro, né? Que é enorme, parece que ele tem 2 metros e pouco por 2 metros, quer dizer, é quase um mural mesmo, né? E está exposto aqui no Museu de São Petersburgo, no Museu Hermitage. E a tela relata a parábola, com muitos detalhes, né? Então, ele vai narrando o Lucas, né? Então, a parábola começa assim: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço ao seu pai: seu pai, meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Depois nós voltamos lá na tela de precisa novamente. Então, o homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Pois dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo. E lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter comunicado tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Foi encontrar-se com um cidadão daquele país e este o mandou para os campos guarda-porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém las dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponha-lhe um anel no dedo, as sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, e comamos e regozijamos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando a casa,
ouviu a música e a dança, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Esse se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, veja que ele não fala meu irmão, ele falou teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. A parábola é inconclusa. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu a partir daí. As parábolas de Jesus é de perene atualidade, narrando-a numa época de ignorância das criaturas humanas. Ela atingiu a sua meta, porque essa é uma história do cotidiano, a parábola do filho pródigo e do dia a dia. Mas é fascinante notar como Jesus pode penetrar no espírito do seu povo e oferecer uma visão tão grandiosa da sombra, do self, da verdade dos arquétipos junguianos. Para nós podermos entrar bem nessa palavra, vale a pena que retroceder um pouco e observarmos em narrativa do evangelista, do Lucas Evangelista, que Jesus estava sempre ao lado dos infelizes, porque ele sempre dizia: eu vim para aqueles que sofrem. E sabemos que Jesus sempre estava ao lado dos ébrios, das meretrizes, dos leprosos, todos esses condenados taxativamente pelo Código de Ética de Israel. Israel tinha uma lei com 613 preceitos. 365 eram os preceitos para o dia. Naquela época, o ano era lunar, então o número de preceitos diário era menor. E os outros preceitos eram as obrigações para com o corpo, para com a família, para com Deus e para com o sinédrio. Então, Jesus preferia quebrar todos esses preceitos para colocar a lei de amor. E narra Lucas que logo no começo do seu ministério, ao estar com os infelizes, ele era duramente censurado pelos fariseus, que perguntavam: ele come com os pecadores, com as meretrizes, com os leprosos? Então, toda vez que um indivíduo era vítima de uma doença, que era uma doença irreversível, esse indivíduo era expulso da cidade e tinha o seu nome tirado do livro dos vivos. Por isso que quando Jesus curava alguém, ele dizia: agora vá e apresente-se aos doutores, para que eles saibam e a pessoa pudesse se integrar no contexto social novamente. Então, vamos refletir agora na parábola do filho pródigo, né? Então, um pai tinha 2 filhos.
Mas, na verdade, não tinha filho nenhum, porque um viajou, foi embora e o outro ficou. Mas não por amor ao pai, ficou na expectativa da herança, porque entre os hebreus da época, quando os filhos atingiam a idade adulta, eles podiam reivindicar a herança. E foi o que aquele jovem fez. Dá-me o que é meu pai, e o pai lhe deu. Vendeu algumas coisas para dar-lhe a ele tudo em moedas. E depois, dar em moedas, o jovem viajou e foi para um país distante. Nesse país distante, na colocação junguiana, é o self. Nós sempre estamos viajando para longe do self. O ego, a sombra, sempre nos leva para a perdição, como falsas perspectivas de triunfo, de glória, de jubílio. E o pai, que o amava muito, e amava muito os dois filhos, deu-lhe tudo aquilo que ele queria. O jovem foi cercado de luxo e de poder. E nesse país distante, ele era um estrangeiro, pois não pertencia àquela raça, não participava dos costumes, mas era rico. E a riqueza sempre atrai os bajuladores, porque não são amigos, são interesseiros. O jovem que esqueceu completamente de seu pai, como o nosso ego esquece da realidade que somos, como nas horas das nossas alegrias, raramente nós lembramos de Deus. Então, nós pedimos tudo antes de reencarnar. Pedimos, dá-me os meus haveres, porque eu desejo viajar para um país distante. E a sombra toma conta de nós, desfrutando maus baratos, nós baratamos os bens, a saúde, as emoções, e de repente jogamos tudo fora, como fez o jovem. Muitas vezes perdemos nossas reencarnações, porque nós deixamos o nosso lado espiritual e deixamos as coisas material nos envolver de tal forma que nós distanciamos de Deus completamente. Ele desfrutou, gozou ao máximo, e como era inevitável, ele agora estava na miséria, ele gastou tudo, ele não teve controle. E nesse momento veio uma seca, e ele ficou ainda mais arruinado. Por ser estrangeiro, por ser judeu, ele não tinha amigos. Então ele recorreu a um conhecido e pediu-lhe trabalho. E esse amigo, sabendo que ele era judeu, para humilhá-lo, para fazer ele sofrer mais ainda, colocou ele para cuidar de porcos. E cuidar de porcos é uma das piores funções que se pode dedicar a um servo de Israel, porque pela tradição, porco é um animal sujo, mas ele tinha tanta fome e ele vai cuidar dos porcos, porque a fome era tão grande que as alfarrobas que eram jogadas para os suínos não dava para ele. E naquele desespero ele teve um insight. Sempre a sombra lembra-se do céu. Sempre a aparência tem aquele momento que descobre que não é isso. Eu não sou isso. Eu estou isso. E no momento em que a mentora Joana de Ângeles se refere como a experiência de iluminação, né? Quando eu tenho esse insight, é o momento que a gente se auto-ilumina, né? O luminoso. Então, ele pensa, eu não preciso estar aqui.
eu estou me autopunindo, eu vou procurar meu pai e vou dizer a ele que eu estou arrependido, meu pai é um homem bom, e como nós podemos abandonar Deus, né? Então, essa parábola, nessa parte, faz a reflexão com Deus, né? O pai, ali é a figura de Deus. Então, como é que nós podemos abandonar Deus? Que aqui personifica o Pai misericordioso pelas facilidades abandonadas, nossas crenças, nossas convicções, e nós nos entregamos ao desequilíbrio. E com esse sentimento de entusiasmo, então ele volta, ele sai do país distante e volta para casa. Todos nós estamos permanentemente voltando para casa. E é preciso voltar às origens, às raízes. Nossas raízes são divinas. E o sacerdote católico holandês, Harry Nouwen, ele diz que o regresso do filho pródigo transforma-se no regresso ao ventre de Deus, no regresso às próprias origens do ser, e volta a fazer-se eco da exortação de Jesus a Nicodemos: tens que nascer de novo. E quando o ego reconhece o momento da iluminação, ele se humilha, ele realmente se aproxima de Deus, realmente se aproxima do self, né? Em vez do ego, onde é o lado sombrio, o lado do egoísmo. Então ele se humilha, faz parte desse processo de retirar essas várias camadas que nós colocamos em cima de nós, né? Então, a parábola tem um detalhe comovedor. Diz que o pai, quando o viu, saiu correndo, porque o pai sabia que ele ia voltar. E estava sempre olhando a estrada. Ele sabia que o filho, inexperiente, iria voltar para casa. Vai quebrar a cara, né? Ele vai sofrer e aí ele volta. E a gente sabe que a história se repete assim, né? Então, o grande teólogo belga, Dr. Lewis, diz que Deus está sempre esperando por nós, por mais que nós distanciemos, há um vínculo, o espírito que somos, e nós sempre voltamos destroçados, mas o Pai está sempre de braços abertos nos esperando, né? E a gente vê na tela de Rembrandt que o filho volta com a cabeça raspada, o que em Israel era uma ofensa ao Talmud. E o pai vai e beija-o, beija na face. E o beijo na face é o momento mais grandioso da comunhão afetiva entre os israelenses, é o beijo na face, né? Então, nós vemos na tela a mão esquerda, ela se apresenta mais grosseira, né? Ali, Rembrandt, ele colocou realmente toda a expressão da figura materna ali, né? A mão esquerda mais grosseira, representando o ânimos, e a mão, que é a mão que trabalha, que trabalhou na terra, né? A mão do arar. E a outra mão, a mão direita, os dedos são mais longos, não calejados, que ali simboliza a ânima. E esse pai é pater mater, é ânima e ânimos.
Então, esse é o conceito moderno da psicologia, né? Deus não é mais aquele pai do sexo masculino. Deus é pater mater. A divindade representa-se como um apoio gerador da vida, não como uma polaridade. Então, é muito lindo isso, porque a mentora Joana de Anjos, ela nos traz uma outra realidade tão profunda, porque Deus não é um homem, um ser ali, né? Ele é mais do que isso. Olha como ela diz, ele é pater mater. Então, é as duas polaridades, o ânimos e o ânima, né? O masculino e o feminino, né? O negativo e o positivo, em outras expressões, mas são duas polaridades, né? Uma polaridade. E Rembrandt coloca também o olhar do pai ali na tela, aquele olhar masculino, como dizendo, eu sabia que você ia voltar. E o outro lado da face emite uma ternura muito grande ali do filho, olhando para o filho. Uma das mãos, uma posa suavemente, a outra crava na parte rasgada do tecido. Então, a mão esquerda, ela está mais perto ali da onde tem um rasgo no tecido da roupa do filho, né? Onde ele pode ter o contato com a pele. E Rembrandt consegue penetrar a simbologia junguiana de uma maneira impressionante, né? Então, vemos que ele está com os sapatos rotos, e entre os judeus é um sinal de indignidade, só os escravos andavam descalços. A primeira providência do pai, ali na parábola que ele diz, traga-lhe um par de sandálias para calçar-lhe os pés. E pede também para trazer o manto, que caracteriza a ordem, o poder e também a abundância. Então, a cabeça do filho está praticamente no cosmo, no centro cardíaco, no centro polar, no plexo solar do pai, que é aqui perto do coração, né? A sede do amor. Observando o trabalho de Rembrandt, o rosto do filho está inconcluído, porque o renascimento leva-nos à infância, e ele ali simboliza o feto, na imagem da psicologia, né? Quando nós voltamos à realidade, nós passamos a vida fetal. Aí vemos ele quase na posição de um feto. E então a gente lembra Jesus dizendo que é preciso nascer de novo para entrar no reino do céu. Vemos também na imagem o filho mais velho, né? Que, na verdade, esse filho tinha também muita ambição na, na herança, né? Ele não tinha amor ao pai, ele sempre estava ali olhando na herança. E agora o irmão voltou, então ele ficou mesmo bravo, chateado, aí mostrando ali o egoísmo, né? Tudo para mim. E na tela de Rembrandt, lá no fundo da tela, quase que meia apagada, tem uma figura de uma mulher, que Divaldo diz que Joana lhe disse que ali era a mãe do plano espiritual, que encaminhou o filho de volta ao pai. Então, por isso que Divaldo fala que Rembrandt, realmente, ele, de uma maneira impressionante, né, ele penetrou na simbologia junguiana. Então, essa parábola é uma parábola maravilhosa, né?
e retratada na tela de Rembrandt. Então, é muito profunda, as análises são baseadas realmente na nossa caminhada de espíritos, né? Na nossa evolução, lidando com as dificuldades, mas sabemos que nosso Pai Celestial nos espera sempre. Vamos chegar todos rotos, sem sapato, com a roupa rasgada, mas Ele vai nos colocar uma sandália, Ele vai colocar o manto e vai nos beijar, como Ele foi recebido aqui pelo Pai, né? Então, é essa reflexão que eu gostaria de trazer para hoje. Nós temos a Marcela. Boa noite, Marcela. Prazer tê-la conosco. Temos também aqui o José Pacheco Lins, aquele que acende a luz da fraternidade, da compaixão, da gratidão no coração de um irmão, é o primeiro a se iluminar. Olha, José, verdade, verdade. A luz sai de nós, né? Verdade, muito bonito isso que você colocou aqui. Então, eu gostaria de convidar para a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus, aos benfeitores, a querida mentora Joana de Ângeles, por essa linda reflexão no seu livro Em Busca da Verdade, aonde a querida mentora nos traz a parábola do filho pródigo. Que possamos refletir nos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Que os seus ensinamentos são linhas de segurança, né, para que a gente possa avançar. E assim, mestre amigo, com seu amor, com as suas vibrações de amor, a sua paz, nós te agradecemos por mais um estudo desta noite. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então, eu me despeço de todos, desejando uma boa semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Muita paz a todos.